Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Grêmio e São Paulo, porque os dois tricolores estão hermanados nesse mercado da bola. O Alisson tá acertado, o Soteldo tá na mira do São Paulo, tem novidades sobre o Douglas Costa, o Bruno Alves no Sul e o Borja fora do Grêmio, vendido ao Júnior de Barranquilha. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos por partes. O Alisson está fechando com o São Paulo por um contrato de 3 anos. Não tem nada a ver com os outros negócios envolvendo o Grêmio e São Paulo, mas tem, né? Tem por uma relação criada entre os dois clubes nessa janela de transferências que tá favorecendo aí, ou não, a gente vai ver na sequência, as duas equipes. Mas em termos de necessidades e carências, né? De uma equipe precisando se livrar de alguns jogadores, precisando de outras e tudo mais, bom, no momento está sendo bom para todo mundo. Agora, se vai ser bom mesmo, a gente vai ver ali na frente. O Alisson rescindiu com o Grêmio. O Alisson tinha contrato, só que nessa rescisão, o Grêmio que devia o dinheiro, ele precisava receber um acordo até o final do contrato, o Grêmio vai pagar 24 parcelas de R$150 mil. O Alisson ganhava 400 mil no Grêmio. Então, o que vai acontecer? O São Paulo não vai pagar tudo isso para o Alisson. E o Alisson topou exatamente porque essa rescisão que o Grêmio vai pagar para ele mensalmente vai compor o salário de mais 250 que o São Paulo vai pagar e ele vai continuar recebendo o seu vencimento, estendendo ainda o seu contrato por 3 anos, por mais um ano, para poder jogar no Tricolor Paulista. Então, nesse negócio ficou bom para o Alisson, o Grêmio parcelou o que devia, né, vai continuar pagando, né, mas um valor bem menor, e o São Paulo também vai contar com um meia atacante, que foi um pedido do técnico Rogério Ceni. Eu sei que vocês querem saber sobre o Soteldo. Jefferson Soteldo, venezuelano, 24 anos, jogador do Toronto FC, Santos, todo mundo conhece, foi noticiado pelo meu colega de bancada do Jogo Aberto, João Pedro Sgarbi. Eu acompanhei muito de perto a apuração dele e olha, ele tem uma fonte muito confiável, que disse para ele que entre Douglas Costa e Soteldo, o Soteldo estava mais próximo. E o São Paulo estava encaminhando a contratação desse jogador. Só que primeiro precisaria acontecer o acerto entre o São Paulo e o Toronto, o que já estava acontecendo. E esse detalhe é importante porque o Toronto pagou 6 milhões de dólares para ter o Soteldo. Pagou muito dinheiro. Será que seria um empréstimo? Esses detalhes a gente ainda não sabe. Mas o São Paulo está amarrando com o Toronto a possibilidade dele se liberar. Seja por empréstimo, seja rescindindo, o que eu acho bem difícil, algum ressarcimento, que talvez para isso o São Paulo conte com o investidor, porque o São Paulo contaria com o investidor para bancar o Douglas Costa. Então, talvez, pelo fato do Douglas ter esfriado um pouquinho nessa negociação com o São Paulo, e eu já vou falar sobre isso, o São Paulo tenha mirado outro jogador, e aí tenha se apoiado também no investidor, seja para pagar a multa, seja para pagar o salário. O salário que é o grande X da questão. Depois de se liberar do Toronto, ele ganha 2 milhões de reais por mês. Ele ganha muito dinheiro no Toronto. Vai ter que reduzir os seus vencimentos ou o São Paulo vai precisar de um investidor para pagar o Soteldo. Que, repito, será que vale tudo isso? Ele tem 24 anos. Em comparação ao Douglas Costa, 31. O Douglas, outro patamar de carreira, mas vem de uma temporada difícil, com problemas extracampo, lesões, falta de sequência, falta de comprometimento, muito caro também, e 31 anos. Soteldo 24. Os números dele no Toronto, 6 gols em 24 jogos, é pouco, mas ele é o líder em todos os quesitos lá, em participação de gols, em assistências e tudo mais, em passes certos, ele é realmente a referência técnica do time. E sabemos o que ele já rendeu aqui no futebol brasileiro e como ele renderia no São Paulo pela sua capacidade de improviso, de no 1 contra 1, na velocidade e tudo mais. Enfim, isso está tudo sendo avaliado, mas é um jogador que interessa ao São Paulo e a gente precisa saber na sequência se ele vai se liberar do Toronto, se o São Paulo vai pagar a multa, se vai pagar esse salário, se o investidor vai conseguir bancar. O Douglas Costa, ele já esteve mais longe do Grêmio. Por quê? Porque, na verdade, o Marcos Souza, repórter da GZH, Gaúcha ZH, descobriu que o Douglas revelou a amigos que ele está muito satisfeito em Porto Alegre, que ele quer permanecer em Porto Alegre e que ele não vai facilitar uma rescisão. Ou seja, o Grêmio vai precisar encontrar um time para ele que ele queira muito jogar sem que ele perca dinheiro, porque apesar de toda a bronca com a torcida, apesar do clube não querer ou não conseguir bancar, inclusive o salário dele na Série B, ele representaria 20% da folha salarial do Grêmio, que está tentando reduzir para 7 milhões.
1,5 milhão. O Grêmio quer liberá-lo, mas sabe que não vai ser fácil. Porque o Grêmio acordou com o Douglas 1 ano de empréstimo com a Juventus, com uma renovação por mais, na verdade 6 meses, né? 6 meses de empréstimo, com uma renovação automática por mais 2 anos. Até o final desse contrato, até o final do contrato com a Juve, melhor dizendo, o Douglas receberia 40 milhões de reais. Não é que ele abriu mão disso, é que nos 3 anos, 2 anos e meio, nesses 30 meses com o Grêmio, ele receberia os mesmos 40 milhões de reais. Então, ele não vai abrir mão disso pela segunda vez. Ele já abriu mão de receber os 40 milhões até o fim do término de contrato com a Juve, porque em 2 anos e meio em Porto Alegre, no Grêmio, ele receberia os mesmos 40 milhões. Então, para ele, estava tudo certo. Agora, precisa pagar o salário dele. Então, claro, São Paulo conta com o investidor para poder fazer isso. A questão agora é a vontade do Douglas, que parece estar feliz em Porto Alegre, está tranquilo e não quer sair. Bom, tem uma reunião que deve acontecer hoje ou nos próximos dias, eu realmente não sei a data, mas era para acontecer essa semana, do Denis Abraão, empresário do jogador, o próprio jogador, para definir exatamente se ele fica ou se ele vai. Por isso que esfriou, porque ele já esteve mais longe do Grêmio. Essa mudança de postura aí do Douglas pode ter melado o negócio com o São Paulo. Por isso que o São Paulo se voltou para o Soteldo. E aí o Ferreirinha, que todo mundo pergunta, seria um pacote, porque a única informação que eu tenho é que o investidor, que eu não posso revelar o nome, ofereceu ao São Paulo a possibilidade de bancar os 2 jogadores. Ponto, é a única coisa que a gente tem. Se não fechar o Douglas, não vai fechar o Ferreirinha. E mesmo se fechar o Douglas, aí tem que ver a questão Ferreirinha, que tem um salário baixo, mas uma multa alta para os padrões brasileiros, 8 milhões de euros. Então, tudo isso é um segundo, terceiro, quarto passo a ser negociado. Tem outros movimentos acontecendo como a ida do Bruno Alves para o Grêmio. Já foi o Orejuela, né? O São Paulo está emprestando o Orejuela, que já foi do Grêmio, porque contratou o Rafinha, que saiu do Grêmio. E com isso, o Bruno Alves, também outro negócio, que iria inicialmente por empréstimo, está rescindindo com o São Paulo para assinar com o Grêmio por 2 temporadas. O Bruno Alves, então, está deixando o São Paulo para ser zagueiro do Grêmio. Eu, honestamente, aí agora é uma análise, gostei muito. Acho que o Bruno Alves teve bons momentos no São Paulo, perdeu a titularidade com a chegada do Miranda, o Arboleda realmente tem um nível superior, mas o Bruno Alves, até para a disputa da Série B, para defender o Grêmio, pelo jeito de jogar dele, acho que ele vai ser muito útil. O Grêmio que está com a sua dupla de zaga já envelhecida, né? Jeromel e Kahneman. O Kahneman tem um problema crônico, não é tão velho assim, tem 30 anos, mas tem um problema crônico no quadril, teve que operar, inclusive. Depois o Juan foi embora. O Rodrigues é um zagueiro ainda inconfiável, então eu acho que o Bruno Alves realmente se torna uma boa opção. E o Miguel Borja, felizmente, não faz mais parte do plantel do Grêmio. O Júnior Barranquilla, onde ele esteve, inclusive, antes de se transferir ao Grêmio, né, antes dele voltar ao Palmeiras de empréstimo, adquiriu 50% dos direitos do Borja. O Palmeiras conseguiu um baita negócio, porque o Palmeiras pagou 10 milhões de dólares para ter o Borja. Na época a cotação dava 32 milhões de reais, mas a operação toda contou foi praticamente 40 milhões de reais para trazer o Borja do Atlético Nacional da Colômbia, no ano em que o Atlético foi campeão da Libertadores, ele era destaque e tudo mais. Lembram do Aeroporco recepcionando o colombiano? Foi uma loucura na chegada dele, mas ele nunca correspondeu. Nesse empréstimo que o Grêmio fez ao Palmeiras pelo Borja, o Grêmio já tinha pagado 6 milhões para tê-lo, mais um aumento poupudo para 800 mil reais, mais do que ele ganhava no Palmeiras. E não foi um bom negócio, né? O Grêmio realmente não fez um bom negócio. Então, o Palmeiras, que já tinha ganhado 6 milhões, agora o Júnior de Barranquilla adquire 50% dos direitos econômicos junto ao Palmeiras por 20 milhões de reais, fazendo com que o Palmeiras praticamente receba boa parte do que investiu e ainda fique com 50% dele. Que negócio, hein, Anderson Barros? Que negócio fez o Palmeiras. Então, óbvio que agora os direitos federativos são todos do Júnior de Barranquilla, mas o Palmeiras ainda detém 50% dos direitos econômicos e vendeu 50% por 20 milhões de reais. E já tinha faturado 6 milhões nesse empréstimo do Borja ao Grêmio. Então, assim, ó, o Borja meio que se pagou e isso vai servir para abater a dívida que o clube tem com a Crefisa, que investiu lá atrás nesse jogador. Então, já deu uma eliminada nesse processo também. Negócios
Grêmio, São Paulo, tricolores, o que acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!